Olá pessoal, sou Roberto Magalhães e a gente vai estar hoje aqui batendo mais um papo de transplante. Hoje eu tenho a honra de estar aqui no local próprio de trabalho desses dois super especialistas aqui, profissionais, né, do transplante, que trabalham no transplante. Ambos fisioterapeutas, então vamos ter Rodrigo Ávila aqui do lado e aqui nosso amigo Jonas Obadia, corrigindo, tá? E a gente, e eu representando um grupo de hematologia e transplante de medula óssea de Niterói. Então hoje a gente vai bater um papo, porque assim, uma das dúvidas que surge sempre, fisioterapia no transplante de medula, o que tem a ver a fisioterapia com transplante de medula? As pessoas às vezes não se ligam dentro da complexidade que é o procedimento de transplante de medula óssea, as suas várias facetas, né? O papel da fisioterapia. Então, assim, uma primeira pergunta que eu vou já aqui direcionar para meu amigo Rodrigo aqui é: por que fazer fisioterapia no transplante de medula óssea? É preciso o teu trabalho? Me conta aí. É preciso e é muito importante. Em primeiro lugar, um prazer, Roberto, estar com você aqui. Valeu. No Papo de Transplante, tá? Com meu amigo aqui, Jonas. A gente trabalha junto aí, uns 4, 5 anos, né, Jonas? Dupla do barulho, hein? Isso. E é um prazer estar aqui com vocês para tirar dúvidas de forma simples e objetiva, tá? Do papel da função do fisioterapeuta aqui numa terapia tão complexa como a terapia de transplante de medula óssea. Só para introduzir, mais ou menos, quem está escutando, vocês, quantos músculos a gente tem no corpo? Mais de 200 músculos. Mais de 200 músculos, em torno de 600 músculos. E por toda a complexidade do transplante e a fisioterapia, uma das coisas que ela trabalha junto com a articulação, o movimento, né, os nervos, tudo isso são os músculos. Então, imagina na complexidade toda da quimioterapia, no período que se passa quando está fazendo um transplante, num período que chama aplasia, você ficar parado no leito. Então, a falta de movimento. A falta de movimento do indivíduo quando está mais debilitado. Justamente. Tem momentos que ele está mais debilitado. E aí eu já vou te fazer uma perguntinha aqui. Deixa eu mandar meu veneno aqui. É seguro fazer transplante, fazer fisioterapia no transplante nos pacientes? O cara está debilitado, está acamado. E aí? Justamente por isso. Se é seguro, nós não trabalhamos assim. O fisioterapeuta chega lá, vamos fazer exercício. Existem protocolos que a gente avalia a hemoglobina, o hematócrito, o leucograma, a plaqueta, isso tudo com valores certos e faz referência a exercícios. Então é seguro fazer fisioterapia. Hoje no hospital, cada vez mais, antigamente, quando a minha avó internava, as pessoas ficavam o quê? Paradas. Deitavam no leito, saíam para ir no banheiro, fazer alguma coisa. Isso já mudou. Mas com a modernidade. Dias, imagina, no transplante halogênico, o paciente está 30 dias internado. 30 dias. O que é um corpo em cima de uma cama, 30 dias sem se mexer? Eu acho que qualquer um fica doente, na verdade. Eu não sei a opinião de você, mas se eu deitar qualquer um numa cama e deixar essa pessoa deitada 30 dias, essa pessoa, quando se levantar, ela vai ficar tonta, quase desmaiando. É antifisiológico. Com certeza. Né? E isso, o fisioterapeuta vai no leito do paciente, né? Sempre uma coisa que a gente fala aqui, o Jonas, muitas vezes tem efeitos colaterais de quimioterapia, alguma coisa assim, mas assim, o mínimo que fizer, tá? Um movimento no leito, o sentar à beira do leito, tendo condição, segurança, com protocolo realizado de forma correta, tirar o paciente do leito, já é um trabalho que sempre a gente fala aqui, otimizar a funcionalidade. Fisioterapia para esse tipo de paciente é otimizar função. Ele voltar para a casa dele depois desses 30 dias o mais próximo de como ele entrou. Então, por isso, a importância da fisioterapia e ela é segura nesse tipo de tratamento. Aí você está se referindo mais à física, à motora, a física, a motora, a respiratória, tudo, tanto técnicas de fisioterapia respiratória, técnicas de fisioterapia motora, tudo se baseia em protocolos. A hemoglobina está tanto, dá para fazer esse tipo de exercício. O leucograma baixou muito, então o paciente não vai sair do quarto, mas vai fazer fisioterapia, vai otimizar a função.
vai sentar à beira do leito, vai trabalhar um padrão ventilatório, vai trabalhar um movimento de braço, tudo isso para otimizar a função. Mesmo no leito, o paciente vai ficar ativo, mesmo que ele esteja, sei lá, os protocolos de segurança, em que ele não possa ser mobilizado fora do leito, ele vai fazer ali, mas ele vai se garantir. Vai fazer exercícios no leito. Ativos livres, vai fazer exercícios com bola, mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente, deixa eles ficarem pensando que tipo de exercício que a gente pode fazer. Enquanto isso, eu vou chamar meu outro amigo Jonas, que está aqui do lado. Olha só, Jonas, então a gente já viu que pode fazer exercício, pode fazer atividade física no leito, também existe uma outra que pode ser mais ativa quando o paciente está naqueles momentos, porque o transplante não é todo momento que o paciente vai estar acamado. A gente faz um desenho de um transplante, tem uma fase inicial que ele está recebendo quimioterapia, né? Tem uma outra fase que ele vai receber infusão, depois uma outra fase que ele vai estar ainda não na fase da aplasia, depois na aplasia, onde propriamente dito ele vai ter as complicações naturais. Rapidinho, explica para eles de forma objetiva que eu falei aplasia, talvez eles tenham dúvida nisso. A aplasia é quando a fábrica do sangue para de produzir. Isso. E a gente induz isso quando a gente faz o transplante, quando a gente usa a quimioterapia do transplante, que tem um nome também, que se chama regime de condicionamento. Isso. A gente faz acabar com a produção da medula, até que a outra medula vai ocupar e vai produzir. Então isso aí é um intervalo de tempo, que se for no transplante autólogo, são 7, 10 dias, se for no transplante halogênico, pode chegar a 20 dias. Então é o momento que a pessoa está vulnerável a poder ter infecções, necessidade de transfusões, às vezes alguns efeitos colaterais dessa quimioterapia, que é, por exemplo, mucosite, a pessoa não está inapetente, não está querendo comer, está com dificuldade de engolir, né? E aí é o que eu estava comentando. Então, assim, o paciente pode fazer exercício, eu sei que tem vários diferentes momentos, momentos em que ele vai estar mais debilitado e momentos que ele vai estar como se fosse um paciente ambulatorial ainda, né? Se a doença que ele tinha previamente ou que estava sendo tratada permitia, evidentemente. Mas então, assim, quais exercícios que a gente faz aí no paciente? Me conta essa história aí para todo mundo saber. Primeiramente, doutor Roberto, é um prazer estar aqui, é uma honra para a gente, né? O senhor é uma referência em transplante, então, assim, falar para o seu público é muito importante. E a dupla também em fisioterapia. Pois é. Mas, assim, a gente procura muita coisa na internet sobre fisioterapia em transplante, é difícil encontrar, né? Informações. Então, assim, é uma especialidade, assim, até muito nova, muito recente. Então, assim, é uma alegria a gente fazer parte dessa história, né? Sim. Começar essa história até no Brasil, assim. Então, é muito, muito importante. Agora, sobre o exercício, se pode fazer exercício? Claro que pode. Só que existe duas coisas assim, que a gente precisa diferenciar. O que é exercício físico e o que é atividade física, né? Sim, claro. Atividade física é o paciente caminhar, é o paciente sair do leito, o paciente, enfim, sentar no sofá, sentar na poltrona lá do quarto dele, subir uma escada, enfim, tudo isso é atividade física, né? Mas exercício físico é aquilo que a gente elabora e prescreve para o paciente. Então, em várias fases do transplante, você tem várias ênfases, né? No início do transplante você trabalha aeróbica, você trabalha a parte anaeróbica também, evidentemente, né? As valências todas de força, de equilíbrio, tudo que é necessário para ele, a gente plantar, né, inicialmente para poder colher na fase da aplasia, que você explicou muito bem. Que é a fase mais difícil. Né? Exato. Que é a fase que ele está mais restrito, que ele está com mais dificuldade. E assim, no leito, muitas vezes, a gente trabalha nessa fase, né, de aplasia, outros exercícios, como por exemplo, alongamentos, né, mobilização passiva, isometria, né, e um foco também maior até na respiratória, porque muitas vezes está deitado, o pulmão dele está contra a gravidade, então está expandindo menos, né? Então a gente foca nisso também. Então é isso, a gente saber diferenciar as etapas e tem fisioterapia para todas elas, né? E que é muito, muito importante. Tem uma estratégia para cada momento do paciente, né? Como se fosse um tira-teima, uma câmera lenta de cada momento em que o paciente vai passar pelo seu procedimento, em que você vai fazendo, né? Uma das coisas que acontece assim, durante a quimioterapia, né, e pós também, já condicionando e preparando o paciente para a infusão, é a própria fadiga oncológica. A fadiga oncológica, ela acontece, né, provocada até pela quimioterapia e tudo mais. E existe um estudo chinês que, até no hospital como o nosso aqui também, ele fez um estudo com um grupo controle e um grupo de tratamento.
ele pegou dois nichos de paciente e tratou um só com caminhada, né? Contando a distância, contando o tempo de caminhada, e o outro não, o grupo controle. E ele viu que esse é um estudo até famoso na nossa área, e ele viu que a fadiga diminuiu muito durante toda a internação. Os pacientes ficaram melhores. E o que é mais legal de tudo, essa é a melhor notícia, é que quando recuperou a medula, aliás, eles recuperam muito mais fácil e recuperam melhor, eles saem muito melhor do transplante, né? Saem muito mais inteiro, muito mais disposto. Diferente do outro grupo, que demorou um pouco mais a pega, e também, além disso, ele demorou um pouco mais, assim, até ficar mais condicionado, né? E até repor a musculatura, porque ficou muito consumido, enfim. É interessante isso, porque é importante passar para... Olha, passa muito pela minha cabeça, assim, a gente, por exemplo, sabe, a Organização Mundial de Saúde diz que quem se movimenta, né? Quem se movimenta, pelo menos caminha 30 minutos por dia, 5 dias da semana, está tentando se manter saudável, saudável. Então eu acredito que os músculos, né? Mas assim, existem músculos, articulações. Não seja olha diferente. quantas articulações e quantos músculos a gente tem. A gente foi criado para poder se movimentar. Agora, como é que é a receptividade dos pacientes? Porque também eu acho que a fisioterapia, claro, vocês são uns super traders e motivadores e tal, mas também tem uma coisa que é inerente do ser humano, né? Assim, tem aquela pessoa que durante o momento ela está muito apática também. Tem algumas que estão apáticas por conta da própria doença. Eu entro até um pouco no tema da Marcele, do último que a gente falou. Boa. Mas o trabalho de vocês depende também da conscientização da pessoa, que, olha, eu tenho que botar meu corpo em movimento. Deveria, como ser humano, mesmo antes do transplante, já colocar, e aqui, não diferente nesses determinados Quem já períodos. Tem isso como estilo de vida, é mais fácil. Os atletas, né? Muito mais fácil. Os atletas que são pacientes hematológicos. E os não atletas? Então, não atletas, assim, quando ele percebe que ele é protagonista do seu próprio tratamento, né? Ele participa também dos efeitos. Ativamente. Quando ele entende isso com a gente, isso é muito legal. É uma troca muito interessante, né? O paciente, muitas das vezes, a gente vê até a parte psicológica. Como é que ele começa a sair do leito, quando ele começa a sair, vai para o corredor, a gente tem uma área aqui que é o solário. Então, como é que ele espera o fisioterapeuta no outro dia, quando ele vem na sala, quando ele faz o exercício aqui, ele sente que ele está melhorando. Porque, como a gente está falando aqui, o ser humano é movimentar, e movimentar é se relacionar, né? Muitas das vezes você está tão debilitado que você não consegue sair de um leito. Tá? Aí você não sai de um leito, como é que você vai receber um parente, um filho? Então, quando ele vê melhora na sua mobilização, entendeu? Melhora ele como um todo. Mente, corpo e espírito. Nesse estudo que eu citei, ele também fala sobre o aspecto psicológico também desses pacientes, né? Como eles estão bem melhores, assim, muito mais receptivos e principalmente para continuar, porque não é só durante o TMO, né? Mas depois, vem depois também, né? Ele precisa continuar e ele acaba adquirindo com a gente um estilo de vida, né, de exercício. Poxa, no transplante, muitos pacientes eles vão passar por um evento infeccioso, às vezes os eventos infecciosos podem vir até a ser graves e que a pessoa tenha uma passagem pelo centro de tratamento intensivo, principalmente no transplante halogênico, a gente sabe disso, né? E há consumo, há perda de massa muscular. Acho que até o momento do Covid lembra muito, a gente remete muito a isso, porque muitas pessoas, não da hematologia, mas que foram pacientes, né, tiveram passagem por CTI, respirador, e depois tiveram que se reabilitar, quer dizer, totalmente. A pessoa, você sobreviveu ao Covid, você vai para casa. Vai para casa como? Eu não consigo andar, eu tô travado. Então a gente aprendeu muito também com a pandemia nesse sentido, né? E o paciente transplantado às vezes passa por situações que são muito semelhantes, né? Então, quer dizer, quem já está mais preparado com a fisioterapia, se cuidou, independente de passar por um momento difícil no seu transplante, talvez tenha uma fase de recuperação melhor. E depois também, quando sair dessa situação, estar mais ativo para querer enfrentar o desafio, vai estar mais rápido em casa, né? Guarda isso, é coisa importante. Muito bom. Comparando até que o senhor falou sobre o Covid, né?
a neuropatia, né, do doente acamado, assim, da própria quimioterapia. Né? E eles sempre perguntam, mas quando é que essa dormência vai melhorar? Tal. Eu falo sempre para eles, com exercício, andando, caminhando, movimentando. A saída é essa, não tem jeito. E aí, quer dizer, então uma pergunta que já vai mais, já um pouco nessa linha do que a gente está falando, né? Acaba então a fisioterapia depois que o paciente é transplantado e o momento mais esperado pelo paciente, a minha alta, tive alta do transplante de medula. Diz aí, né? Acabou a fisioterapia aí ou a gente tem que ter algum segmento, tem que fazer mais algum outro? O paciente depois do transplante halogênico, ele nunca acaba. Você sabe que tem uma frase do Casagrande? Que é o jogo acaba quando termina, né? Eu sempre parafraseio, eu faço uma frase para todo paciente no pré-transplante halogênico, que eu falo, essa é do Roberto Magalhães. Eu sou pereba, tá? Sou péssimo de futebol. Eu falo assim, ó, o jogo começa quando acaba. Porque o transplante halogênico, para mim, na hora que a medula pega, é que o paciente depois, no pós-transplante, ele vai ter que ser seguido. E um segmento que é semanal com a gente em clínica dia aqui. Sim. Então o jogo começa quando acaba, pelo menos do meu ponto de vista, porque é como se fosse uma sementinha que você plantou, que nasceu uma plantinha e que você vai ter que regar para que aquilo funcione. Então, qual a visão de vocês com relação à fisioterapia pós-transplante halogênico de medula óssea? Que nem a garotada diz aí, né? Só que não, né? Só vai começar, né? Então ele vai fazer o transplante, ele vai depois para o D-Clinic, mas ele vai ser acompanhado pela gente aqui nas visitas ao setor de referência dele, pode ser até de outra cidade, mas geralmente vem aqui com a gente. E os estudos dizem que, principalmente depois do transplante halogênico, até o autólogo também, ele precisa 1 ano de fisioterapia. 1 ano de fisioterapia pós-quimio. Contínua, porque a quimioterapia ainda fica circulando dentro dele, ele pode ainda ter, enfim, no pós-transplante ainda alguns sintomas, a própria DEC também, né? Enfim, é necessário continuar assim, não pode parar. A gente prescreve exercícios, a gente acompanha eles em casa também, quando dá, e também a gente passa atividade, a vida normal, tenta levar a sua vida o mais normal possível, claro, dentro das restrições que o médico impõe ali e tal, mas tem que continuar, não tem jeito. Isso é interessante, que hoje eu estava fazendo uma avaliação, porque a gente faz também uma avaliação pré-TMO. Sim. Né? E uma paciente de 28 anos, um transplante halogênico. E uma das preocupações dela, antes de tudo, Rodrigo, eu estou sentindo que a minha mão está tremendo muito e eu tenho um formigamento. Isso depois que eu fizer o transplante, isso vai melhorar? Entendeu? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha só, etapas, tá? O jogo é jogado. Tem primeiro tempo, segundo tempo, se precisar uma prorrogação e pênalti. Vamos, entendeu? Agora, transporte uma de futebol, coisa... tô gostando do nosso papo hoje. Tá divertido. Com homem, a papo é sempre diferente, viu? Agora, uma coisa que eu acho que vai te ajudar. Você pratica exercício ou praticou? Não, sou sedentário. Então, vamos começar a ter uma vida nova quando você internar aqui, que ela vai internar semana que vem, e usar o exercício para o seu benefício, principalmente quando você tiver a sua alta, 28 anos. Entendeu? Ela já pediu uma série, já passei uma recomendação para ela fazer, para ela já entender como é que vai ser aqui, né? E para ela fazer essa continuidade pós-transplante. Para mim, de verdade, a chave do pós-transplante é entender, e aí a gente precisa trazer muita consciência durante o transplante, é que ele precisa sair daqui com um estilo de vida. Sim. Né? Porque ele não pode programar um ano só da vida dele. Claro. Ele tem que entender que até seus 100 anos de idade, é isso aí. até, que leve isso. Né? Ele precisa ter esse novo estilo de vida aqui, dessa alimentação, que ele sai daqui, né, com a consciência que ele precisa melhorar o exercício, enfim, tudo, né? Sim, absolutamente tudo. Claro. Esse é um bom momento para o paciente ter esse checkpoint da vida, se ele até então não acordou para isso, ele despertar para isso. Né? Da virada, né? Bom, olha só, a gente está chegando ao fim. Uma pena, acho que a gente vai fazer parte 2. Né? Esse papo aqui tem pano para manga, viu? Então vamos fazer uma parte 2. Eu queria só que vocês dessem uma mensagem final, tá? Cada um desse uma palavrinha final de recomendação para as pessoas. Coisa rápida, cada um, contato de vocês próprios aí, com relação a conselho, ou o que você falaria de conselho como fisioterapeuta
um público que está familiar, público, outros profissionais vão estar vendo vocês também, outros fisioterapeutas de formação que queriam trabalhar com transplante, então, enfim. Acho que é muito clichê isso que eu vou dizer, mas para mim é a pura verdade. O maior remédio, né, é a prevenção. Sim. Né? É você, desde já, ter a consciência, né, de não precisar passar por isso, mas se for preciso também ter a consciência que você tem que dar o seu melhor, ter a consciência que você vai precisar dar o seu máximo, porque a gente vai dar o nosso máximo também. Uma palavra aqui que eu queria terminar, uma coisa que a gente fala muito em equipe, né? Que a gente quer promover aos nossos pacientes é qualidade de vida. Qualidade de vida pré-TMO, no TMO e pós-TMO. Então, eu deixo isso com vocês. Tenham qualidade de vida. Muito obrigado aos dois, viu? Como sempre, eu aprendi muita coisa aqui. Enfim, a gente vai ter parte 2, porque o papo foi curto, diante de quanto a gente tinha que falar. É isso aí. O que? Tricolor, vascaíno? Eu sou Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, então pronto, tá certo. É bom, tem um time que eu não ouvi, termina melhor assim a conversa. Valeu.